Amém. Meus queridos irmãos, um bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Nós vamos pensar um pouco hoje à noite acerca daquilo que aconteceu após o evento Pentecostes. Em nossa última oportunidade aqui, nós estivemos pensando sobre o evento Pentecostes, a maneira com que o Espírito Santo inaugura, comissiona, capacita a igreja, aquele primeiro sermão pregado pelo apóstolo Pedro, a forma com que aquelas cerca de 3.000 pessoas se renderam ao senhorio do Senhor Jesus. E hoje nós vamos pensar um pouco acerca dos dias que foram decorrentes do Pentecostes. Quais foram os próximos passos da igreja? Será que houve uma coisa extraordinária? Será que os discípulos mudaram a agenda deles? De que maneira eles se comportaram após terem experimentado algo tão poderoso que fora o Pentecostes, não é? Portanto, esse vai ser o alvo do nosso estudo hoje pela manhã, que o Senhor Deus nos conceda graça. Portanto, Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, o Senhor nos diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a hora nona de oração. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando, obviamente, receber alguma coisa. Pedro, porém, disse ao homem: eu não possuo nem prata ou ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os pés do homem e os seus tornozelos se firmaram. E de um salto ele se colocou de pé e começou a andar, entrando com os discípulos no templo, saltando e louvando a Deus. Todas as pessoas que estavam ali conseguiam ver aquele homem andar e louvar a Deus. E imediatamente reconheceram que ele era aquele rapaz que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram profundamente admirados, assombrados na verdade, porque eles não conseguiam entender como aquilo estava acontecendo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente, agradecemos a Ti, ó Pai, pela manhã ensolarada que o Senhor nos concede, ao tempo que também agradecemos pelas canções e orações, ó Deus, pela bênção recebida pela irmã Francimar, demais irmãos preciosos que aqui se encontram, para cercar a Tua palavra, ó Deus, e o desejo do nosso coração é que de uma maneira simples e objetiva, o Senhor possa tratar conosco mais uma vez hoje pela manhã, com base em Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, nós olhamos para esse texto e percebemos que o Senhor sempre nos mostrará qual será o próximo passo. Essa é uma preocupação que habita em meu coração. Eu sempre estou preocupado em qual será o próximo passo. É muito interessante que nós venhamos estabelecer metas saudáveis para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos ministérios. Eu particularmente gosto de escrever bastante. Eu tenho diários e eu escrevo algo do que acontece em minha vida, eu planejo o futuro, eu sonho, eu ambiciono, estabeleço metas perante o Senhor, objetivos que eu gostaria de galgar. E é muito interessante quando nós conseguimos um objetivo, porque quando finalmente nós galgamos um outro degrau, nós sempre perguntamos ao Senhor: e agora, Senhor, qual será o próximo passo? Qual será a próxima missão? Qual será o próximo objetivo? E eu tenho feito isso desde o momento em que eu compreendi o conselho que o apóstolo Paulo deu ao seu principal discípulo, a Timóteo. Paulo diz assim para Timóteo: que o teu progresso a todos seja manifesto. Meus irmãos, sobretudo no ministério, se nós não ambicionarmos crescer, inevitavelmente nós vamos ficar para trás, porque a nossa cultura é profundamente volátil. As pessoas estão sempre aprendendo, as pessoas estão sempre em crescimento, e se nós não nos atualizarmos, nós vamos perder a voz que o Senhor nos deu para falar à nossa geração. E isso diz respeito a cada dom e cada talento que nós temos. É de partir o coração, às vezes, nós olharmos para pessoas preciosas que tinham um lugar de fala há anos atrás, mas que infelizmente ficaram pelo caminho, porque se deixaram levar por questões outras e não conseguiram se ajuntar à carruagem do eunuco etíope que precisava de sabedoria para dar seguimento à sua vida. Nós não podemos deixar de correr atrás dessa carruagem do conhecimento para ensinar as pessoas
para alimentá-las, para cuidar delas, para abençoá-las. E isso está à nossa disposição. Tudo que nós temos é orar para que Deus nos conceda graça. E finalmente, irmãos, essa santa ambição de continuarmos com os nossos sonhos e com os nossos planos. Aqui nós temos os apóstolos Pedro e João cuidando das suas vidas. Eles haviam sido abençoados com algo poderoso. O evento Pentecostes marca o início da igreja. Comissiona e capacita os apóstolos para falarem com ousadia acerca da ressurreição do Senhor Jesus, o que seria a nossa amada doutrina apostólica. Portanto, nós nos perguntamos como seriam os dias que sucederiam Pentecostes, quais seriam os comportamentos dos discípulos ante tamanha efusão de poder. E nós olhamos para esses homens e percebemos que eles seguiram as suas vidas de uma maneira muito saudável. Assim como eles viviam dentro do judaísmo, subindo ao templo para orar ao Senhor 3 vezes ao dia, da mesma forma eles continuavam agora. Ou seja, eles continuaram levando a vida deles, tendo preocupação com as práticas devocionais, cientes de que no momento certo Deus se encarregaria de abrir a porta, mas para tanto eles precisariam estar preparados. E esse é o conselho, pelo menos o principal deles que eu encontro nesse capítulo 3, que Deus abre as portas, mas que nós precisamos estar preparados para passar por elas. Percebam se vocês não vão, quem sabe, compreender da mesma forma. Pedro e João subiam ao templo para a hora 9ª da oração. Por ocasião da ortodoxia judaica, os judeus subiam ao templo 3 vezes ao dia. Por ocasião da hora 3ª, 9 horas da manhã, hora 6ª, meio-dia, e finalmente a hora 9ª, 3 horas da tarde. E Lucas nos diz que era levado um homem, coxo desde o seu nascimento, e esse homem era colocado por pessoas outras à porta do templo chamada Formosa. Os judeus davam nome às pessoas e aos objetos de acordo com as suas características. Segundo os nossos doutrinadores, essa porta formosa devia ter sido uma porta suntuosa, uma porta luxuosa, que era colocado dentro do templo, separando o passo das mulheres do passo dos gentios. E pela suntuosidade da porta, era muito comum que pessoas abastadas se demorassem ali, para quem sabe comparar a pompa da sua vida com a beleza daquela porta. Portanto, não havia um lugar melhor para se pedir esmolas, porque as pessoas, por óbvio, querendo mostrar toda a sua generosidade, levando em consideração todo o poder aquisitivo que tinham, tornavam isso público, jogando ali algumas moedinhas para as pessoas que se encontravam numa condição tão difícil, sobrevivendo às custas daquilo que as demais pessoas não mais precisavam. Portanto, essa era a situação desse homem. Ele era aleijado desde o seu nascimento, de uma maneira estratégica. Ele era colocado por familiares, amigos, pessoas outras, enfim, próximo à base daquela porta que era considerada formosa, e ele pedia esmolas às pessoas que entravam ali. Portanto, para esse pobre homem, todo o seu futuro tinha a ver com aquilo que as pessoas lhe davam. Em dado momento, Pedro e João, por volta das 3 horas da tarde, subiam para a última oração diária. Eles estavam cheios com o poder do Espírito Santo, comissionados para pregar o Evangelho, dar testemunho público da ressurreição de Jesus, estavam em pé de igualdade com os apóstolos do Antigo Testamento, em condições de produzir escritura, sendo inspirados por Deus para isso, mas continuavam com as suas vidas. Nós precisamos permanecer em movimento. Eles poderiam muito bem continuar no cenáculo, orando, entendendo que as suas vidas haviam mudado de uma maneira radical e que agora Deus se encarregaria de fazer absolutamente tudo, mas não é isso que percebemos. Eles subiam ao templo pela manhã para orar, subiam ao templo ao meio-dia para orar, subiam ao templo às 3 horas da tarde para orar. Nós não sabemos por quantos dias, porque eles esperavam que Deus lhes mostrasse qual seria o próximo passo. Meus irmãos, nós não podemos estar estagnados dentro da casa de Deus. Nós estamos fazendo um estudo, por exemplo, da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. No capítulo 2 de Filipenses, nós encontramos um homem que já era considerado o maior teólogo da igreja dentro daquele recorte do primeiro século. Alguém que já tinha escrito quase que 50% de todo o nosso Novo Testamento, que segundo ele já havia plantado igrejas desde Jerusalém até a Europa. Seria 50% de todo o mundo conhecido. Esse homem, famoso como era, conhecido como era, poderia muito bem viver com a fama que já possuía. Sim ou não? Mas o que ele diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para
o alvo, se Deus fez muito no passado e tem feito no presente, Deus pode fazer muito mais no futuro. Nós precisamos, inclusive esse é o título de um livro escrito pelo David Harvey, muito bom, resgatar a nossa ambição, ter em nosso coração o sentimento de que Deus pode fazer um algo mais, porque isso faz com que nós venhamos a permanecer em movimento. Nós não podemos parar, irmãos. Deus sempre pode fazer um algo mais. Portanto, aqueles homens estavam na expectativa de que algo extraordinário poderia acontecer. Eles não sabiam quando isso aconteceria, mas eles gostariam de estar preparados. Então, eles seguiam com as suas vidas normalmente. Portanto, quando eles subiam por ocasião da terceira oração do dia, entrando no templo, eles perceberam aquele homem que implorava para que alguém lhe desse alguma coisa. Pedro olha detidamente para aquele homem, versículo 4, juntamente com João. E naquele momento algo extraordinário aconteceu. Por quê? Como eu falei para vocês, nós não sabemos quanto tempo se passou desde o momento em que o evento Pentecostes aconteceu, até o momento em que Pedro estava com João dentro do templo, por ocasião daquela terceira hora de oração. Tudo que Lucas nos diz é que a vida continuou, o Espírito Santo atuou, e muitas pessoas foram se unindo aos apóstolos que caíam na graça e na simpatia do povo. E Deus acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Pelo menos 2 dias se passaram, dia a dia, mas eu quero acreditar que foram muitos outros dias. Pedro ia 3 vezes por dia ao templo orar, pelo menos. E em todas as outras ocasiões, muito provavelmente Pedro via aquele homem pedindo esmolas ali. Dentro daquele dia especial, Pedro tinha ido pela manhã, ao meio-dia, e finalmente estava indo a terceira vez agora à tarde. E ele olhou mais uma vez para aquele homem, só que dessa vez algo interessante aconteceu. Meus irmãos, é dessa maneira extraordinária que Deus atua em nossas vidas por meio da sua soberania. Nós não pautamos a agenda de Deus, não somos nós quem determinamos. Não há nenhum homem, por mais afeito à sua própria espiritualidade, que possa produzir um cartaz dizendo: sexta-feira será o culto do milagre. Ninguém tem esse poder, só Deus. Pedro olha para aquele homem, e algo poderoso ocorre em sua mente e em seu coração. Ele entendeu, à luz da experiência que ele tinha com Deus, que algo interessante aconteceria ali. E ele torna isso público, olhando nos olhos daquele homem profundamente deficiente, dizendo: olhe para nós. O coxo, por sua vez, entendia que muito provavelmente aqueles homens jogariam uma, ou quando muito 2 moedinhas para ele. Portanto, ele os olhava atentamente, obviamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, contudo, diz para aquele homem, percebendo, a expectativa que havia no seu coração: eu não possuo prata ou ouro, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto ele se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Isso é extraordinário. Do ponto de vista financeiro, a vida dos apóstolos não mudou em absolutamente nada. Eles continuaram trabalhando, e com o produto do seu suor, eles colocavam pão em suas mesas. Eram pescadores, tal qual eram antes do fenômeno Pentecostes. Pedro diz: eu não tenho aquilo que, humanamente falando, supriria a sua necessidade atual, mas em nome de Jesus Cristo. E aqui ele faz um link histórico com a pessoa de Jesus, o Nazareno, o filho do carpinteiro, aquele que peregrinou por 3 anos da Galileia para a Judeia, junto de publicanos e pecadores, e as pessoas mais vis e desprezíveis que viviam à margem da sociedade, que foi perseguido, ultrajado, envergonhado, cuspido, esbufeteado, crucificado. Em nome dele, eu digo a você: levante-se e ande. E ele toma o homem pela mão, que provavelmente ficou ressabiado, porque
à luz do que tinha acontecido com Jesus, ele quando muito seria um criminoso, revolucionário, e não o poderoso Filho de Deus. E aqui nós temos o testemunho apostólico em ação. E é para isso que serve o Espírito Santo, para dar testemunho de que Jesus é o Filho de Deus, e que no nome dele nós encontramos salvação e possibilidade de transformação para as nossas vidas. Foi para isso que Jesus comissionou e capacitou aqueles 12 homens, e foi por isso que eles foram cheios do poder do Espírito Santo, para testemunhar, em nome de Jesus. Todo o ministério de Pedro está envolvido aqui. Levante-se e ande. E aquele homem ficou ali, boquiaberto. Quem sabe as suas pernas já estavam ali sendo endireitadas pelo poder do Espírito Santo, e ele atônito, sem saber qual seria o próximo passo. E o próximo passo Pedro o ajudou a dar. Coloque-se de pé. Extraordinário. E ele agora se coloca de pé. Vocês conseguem gastar 2 ou 3 segundos imaginando esse homem olhando para as próprias pernas? E mexendo com elas, e caminhando, dando alguns pulinhos para ver se de fato aquilo era real, e pegando nas pernas, e as pessoas maravilhadas olhando para ele. Que coisa extraordinária. Você já viveu experiências com Deus? É fenomenal. Contudo, mesmo essa operação maravilhosa, se comparada de fato ao que o Espírito Santo chamou os apóstolos para fazer, é muito pouco. Porque simplesmente, na autoridade que há no nome de Jesus, falaram a um aleijado para ele voltar a andar, apesar de toda a beleza que há por trás desse milagre extraordinário, é muito pouco. Por quê? Porque se não tivesse acontecido o que veio depois desse milagre, tudo que os apóstolos teriam feito por aquele homem seria lhe permitir a oportunidade de caminhar para o inferno com as próprias pernas. Vocês conseguem perceber isso? O momento era extraordinário. O milagre foi abissal, apoteótico na verdade. É a primeira vez que Deus usa um apóstolo para que algo tão grandioso assim ocorresse. Nós poderíamos nos dar por satisfeitos com isso, sim ou não? Mas é claro que sim, afinal de contas o Espírito está atuando. As pessoas estão felizes, algo extraordinário está acontecendo, mas a pergunta é: esse é o fim principal do Espírito Santo em nossas vidas? Deus nos chamou meramente para tornar as pessoas mais felizes, ou satisfeitas consigo mesmo, ou realizando os seus sonhos e planos? Será que todo o poder que emana do Espírito Santo simplesmente serve para nos fazer parar de sofrer? Deixarmos de ser funcionários e nos tornarmos patrões? Deixarmos de ser cauda para nos tornarmos cabeça? É para isso que Deus tem nos chamado, irmãos? Não, não é. Os apóstolos sabiam que espécie de missão eles haviam recebido. E mesmo felizes com o que Deus tinha feito na vida daquele homem, eles perceberam algo interessante, a mesma coisa que haviam percebido dias atrás, quando o Pentecostes aconteceu. Que enquanto o povo, versos 9 e 10, viam aquele homem andar e louvar a Deus, reconhecendo que ele era aquele aleijado, que desde que nasceu pedia esmolas ali na porta do templo, que eles não sabiam, na verdade, por que aquilo estava acontecendo. E João nos diz, ou melhor, Lucas nos diz no versículo 10, que eles se admiravam e ficavam assombrados, na verdade, e se perguntavam: o que isso significa? O que isso significa? E aqui reside a beleza do poder do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo nos capacita a dar testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E na minha opinião, aqui reside o verdadeiro milagre. Porque agora nós perceberemos que felicidade genuína não tem a ver com uma bênção específica que nós recebemos, que pode nos tornar felizes agora. Felicidade verdadeira tem a ver com uma bênção inafastável, por ser eterna, da qual nós desfrutaremos por toda a eternidade.
Porque se esse homem fosse meramente curado de sua deficiência e permanecesse da forma como ele estava agora, perfeito com as suas pernas, amanhã nada haveria de impedir que ele se tornasse infeliz, porque ele não tinha profissão. Ele tinha que aprender a se alocar na sociedade, com a mobilidade que ele agora tinha. Teria que viver as suas próprias frustrações, porque no dia seguinte ele poderia acordar resfriado, ou enfermo de um outro problema, ou sofrer um acidente, porque coisas ruins, infelizmente, também acontecem a pessoas boas. Então, daí a pouco, quem sabe, ou mesmo no mesmo dia, talvez, ele se veria infeliz. E a felicidade que o Espírito Santo nos oferece não tem a ver com circunstâncias, porque ela foi alcançada de uma vez por todas. E nós não a recebemos ou a perdemos de acordo com a maré, ou com as fases da lua, ou com o nosso ânimo, absolutamente. Nós a recebemos e a recebemos de uma vez por todas. E nós choramos, e nós nos entristecemos, e às vezes até nos desesperamos. Mas isso não retira de nós o fato de que nós já somos o povo mais feliz da terra. Porque nós somos um povo que tem esperança. Porque finalmente quando nós enxugamos a última lágrima, ou quando a poeira baixa, ou quando finalmente poucos minutos passam, é sempre assim. Há algo que estilhaça as barreiras da incredulidade em nosso coração, dizendo: mas Deus está no controle. Mas a última palavra é do Senhor. Mas ainda que você chore a noite inteira, a alegria vem pela manhã. Por que isso acontece? Porque nós temos esse consolo. Porque essa esperança em nosso coração. Porque nós sabemos de onde nós saímos. O que foi feito por nós. E nós sabemos, irmãos, para onde nós vamos. E não há nada que nos impeça de chegar em nosso objetivo, porque aquele que fez a promessa é fiel. Não é maravilhoso isso? Mas como nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque nós ouvimos o Evangelho. O Evangelho é o próximo passo agora. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão maravilhados disso? E por que vocês estão olhando para nós, como que se pelo nosso próprio poder ou por meio da nossa piedade, nós tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram perante Pilatos, quando Pilatos havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que ele libertasse um homicida. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem que vocês estão vendo e reconhecendo. Sim, foi por meio da fé no nome de Jesus que esse homem agora goza de saúde perfeita, na presença de todos vocês. Eu sei que vocês fizeram aquilo com Jesus através da sua ignorância, e bem assim as suas autoridades, mas Deus, por meio da ignorância de vocês, cobriu aquilo que antes Ele já havia determinado por meio da boca dos seus profetas. E o que foi que Deus disse? Que o Cristo havia de padecer. Arrependam-se, convertam-se dos seus pecados, porque dessa maneira eles serão cancelados, de modo que vocês possam finalmente vir à presença do Senhor, gozando tempos de refrigério, e para que Ele envie o Cristo, que já foi designado, Jesus, o qual era necessário que o céu o recebesse até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ora, disse Deus através de Moisés: o Senhor Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, mas a ele vocês darão ouvidos. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. E para além de Moisés, todos os profetas, começando por Samuel, assim como todos os demais que vieram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são filhos desses profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo lá a Abraão:
na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Portanto, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para que vos abençoasse, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. O que nós temos aqui? O segundo sermão público de Pedro. E é interessante notar, irmãos, essa deveria ser a nossa indagação: como é que um homem cheio do poder do Espírito Santo prega? O que seria uma mensagem cristocêntrica? Qual a ambição de Deus quando nos dota com o seu Espírito Santo para pregar o Evangelho? Por quais caminhos um pregador deve andar? Um evangelista deve andar? Um missionário deve andar? Quando o pastor me concedeu a oportunidade para pregar na igreja, quais devem ser as linhas do meu sermão, as pautas que devem nortear o meu pensamento? Tudo isso nós encontramos aqui, irmãos. Observando a maneira com que Pedro caminha, desde as Escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, culminando com a sua última aplicação, que foi a pessoa de Jesus, que tem poder para perdoar pecados. Isso é extraordinário, porque essa é a métrica do primeiro sermão. E unidos os dois sermões, nós temos 5.000 homens se rendendo ao Senhor de Jesus, fora mulheres e crianças, uma multidão inimaginável. E a isso nós temos que nos ater, porque aqui reside o mais poderoso milagre. A cura daquele homem aleijado desde o seu nascimento não há que se comparar com o poder que nós encontramos aqui. Primeiro, com a sensibilidade que Deus nos dá. Nós olhamos para o versículo 11 e percebemos assim: apegando-se ele a Pedro, ele era uma espécie de outdoor ambulante. Todo mundo estava olhando para ele, e ele se aproximou de Pedro. Então as pessoas olharam também para Pedro, e também assim a João. E as pessoas estavam atônitas, ainda no pórtico chamado Salomão, que seria um pórtico maior, próximo à Porta Formosa. À vista disso, esse versículo 12, o princípio dele é fenomenal. Porque Pedro, tendo essa sensibilidade dada pelo Espírito Santo, percebeu que ali havia uma oportunidade. É isso que Lucas quer nos ensinar com esse à vista disso do versículo 12. À vista disso, ou seja, percebendo a oportunidade. O João Calvino diz que milagres são como que sinos que badalam para reunir os pecadores, para que eles possam ouvir o Evangelho. Vocês lembram que nas cidades do interior a Igreja Católica toca os sinos para dizer que é a hora da missa, a hora do evento que vai acontecer? É o exemplo que o Calvino nos dá aqui. O milagre é extraordinário, não há o que se discutir. Aquele homem está profundamente feliz, ele teve a vida transformada. Mas isso é tudo que o Espírito Santo pode fazer? Não! Isso é o primeiro passo daquilo que de fato vem depois, e é o importante. E Pedro percebe isso, que o milagre não é um fim em si mesmo, que uma bênção material ou mesmo uma cura física é muito pouco, próximo daquilo que Deus faz em nossa mente, quando nós compreendemos o Evangelho. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, então aqui Lucas vai nos fazer uma espécie de resumo de tudo que Pedro pregou naquela manhã. Ele caminha pelos pontos principais da mensagem e diz assim, palavras de Pedro agora: israelitas, por que vocês estão maravilhados? Porque vocês colocam os olhos em mim e no João, como que se por meio do nosso próprio poder ou piedade nós tivéssemos feito esse homem andar. Isso é o poder do Espírito Santo atuando. Porque se o Espírito Santo não estivesse envolvido aqui, Pedro aproveitaria a oportunidade, irmãos. Sim ou não? Vocês têm razão de fato, fui eu que fiz isso. Porque é tudo que nós escutamos em nossa geração. Boa parte das pessoas mais conhecidas, e eu não quero generalizar absolutamente, que frequentam as televisões da vida, e que são mais festejados nas redes sociais, estão mais preocupados com o seu próprio nome. Percebam que a pessoa deles é que se encontra em destaque, é a foto deles que se encontra ali, é o nome deles que é privilegiado. E Jesus é a espécie de aparte que eles precisam para poder dar vazão a tudo aquilo que eles procuram: luxo, conforto, proeminência, fama, pompa. Mas quando nós efetivamente somos transformados pelo Espírito Santo, todo o nosso desejo é desaparecer, porque quando muito nós não passamos de uma voz. E pelo fato de sermos uma simples voz, sabemos que Deus pode conceder essa voz a quem Ele o quiser. Ferramentas, irmãos. Ferramentas inapropriadas, por meio das quais Deus tem feito uma obra extraordinária. Ciente
cientes de que se Deus retirar de nós essa voz, nós não seremos absolutamente nada. Então importa que Ele cresça, porque o nome dele é que deve ser glorificado. E Pedro entendia isso. Por que vocês olham para nós e procuram festejar o nosso próprio nome? Nós não fizemos absolutamente nada. Não há poder em nós para curar absolutamente ninguém. Pelo contrário. Então Pedro, pregando para judeus, vai fazer um resgate histórico lá do Antigo Testamento, para lançar luz à pessoa de Jesus. O Espírito Santo está atuando aqui. Porque a missão precípua, a missão principal do Espírito Santo é glorificar a pessoa do Filho. Por meio dos nossos dons e talentos e tudo que Deus tem nos feito fazer, nós só servimos para isso, dar testemunho de Jesus. Então é isso que Pedro tenta fazer. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Qual Jesus? Haviam muitas pessoas que se chamavam Jesus naquela época. Então Pedro agora é específico, o Jesus que vocês traíram, aquele Jesus a quem vocês negaram, perante o governador romano Pilatos, que queria libertá-lo, e vocês preferiram um assassino. Que coragem, que audácia! Porque do ponto de vista humano, associar Jesus ao Cristo, ao Messias, para um povo que não acreditava ser ele o Filho de Deus, era blasfêmia. E bastavam 2 testemunhas no meio de uma verdadeira multidão para que Pedro fosse o quê? Apedrejado. E Pedro está preocupado com isso? Não, porque Pedro agora é corajoso. Afinal de contas ele continua com a espada na cintura, é isso? Não, porque Pedro recebeu ferramentas, porque Pedro recebeu capacidade, porque Pedro crê de uma maneira inafastável de que o que ele está falando é real. Ninguém está disposto a morrer por algo de que duvida, mas você está disposto a morrer por algo que literalmente mudou a sua vida. E Pedro sabia em quem ele havia crido. Que coisa extraordinária. Meus irmãos, vocês ou eu, quem sabe, podemos até não ter um bom vocabulário, ou ter tido a oportunidade de frequentar as melhores faculdades, seminários, ler os melhores livros. Talvez nós falemos de Jesus com um vocabulário tacanho, sem tanta expressão pública. Mas se nós acreditarmos no que nós estivermos pregando, e fizermos isso com paixão, os pecadores vão olhar para nós e vão dizer assim: essa moça, esse rapaz, esse homem, essa mulher realmente acredita no que ele está falando. E isso faz uma diferença muito grande, vocês sabiam? É muito bom ouvir pessoas apaixonadas, que de fato acreditam no que estão fazendo. E Pedro é um exemplo maravilhoso disso. E ele continua: vocês negaram o santo e o justo, tantas palavras com letras maiúsculas, pedindo que em lugar dele fosse liberto um homicida. O que isso causou? Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Isso aqui é o que os nossos doutrinadores costumam chamar de herança apostólica, tradição apostólica, pregação apostólica. Pedro está cumprindo cabalmente a sua missão. Qual a missão de Pedro e bem assim dos demais apóstolos? E nossa missão hoje, porque nós herdamos isso deles: dar testemunho da ressurreição de Jesus. Todas as nossas mensagens apontam para isso. Jesus morreu e ressuscitou e assentou-se à destra de Deus, e um dia haverá de voltar para julgar os vivos e os mortos. Essa é toda a mensagem. Ele ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E mesmo que vocês nos persigam e nos chicoteiem, e mesmo que vocês nos matem, vocês não podem tornar isso inválido. Vocês não podem jogar essa verdade por terra. Nós vamos, com toda a força do nosso coração, seguir pregando essa mensagem. E eu quero acreditar que os olhos de Pedro brilhavam, como que se o seu corpo se transformasse numa espécie de Monte Sinai em chamas,
subindo fumo e fumaça, e Pedro falava, e Deus como um trovão respondia no coração das pessoas. Que coisa extraordinária! O que é pregação, irmãos? Segundo um poderoso pastor que viveu no século passado e que influencia muito a minha vida, pregação é teologia em chamas. Os puritanos diziam o seguinte: nós estamos muito preocupados com quando você quer divulgação. Isso no século XVII. E eles continuam, não é que divulgar os nossos cultos seja algo errado, pelo contrário, nós temos que divulgar mesmo, mas a divulgação não é um fim em si mesmo. As pessoas não lotam as nossas igrejas porque os nossos eventos foram bem divulgados, absolutamente. Por que as pessoas vêm até a nossa igreja? Palavra dos puritanos agora. Coloquem um homem cheio do poder do Espírito Santo no púlpito da igreja. E os pecadores vão lotar essa igreja para ver esse homem queimar. O que é que eles diziam com isso? O que eles queriam dizer com isso? Coloquem um homem e uma mulher cheio do poder do Espírito Santo para falar de Jesus na igreja. E as pessoas vão lotar aquela igreja não porque aquele culto foi bem divulgado, mas porque por meio daquele vaso inadequado, pecador, cheio de falhas, que desagradam a Ele, e que são produto da sua imperfeição, Deus tem feito algo, ou obras extraordinárias, e as pessoas vão até lá, para ouvir a voz de Deus. É o que nós observamos aqui. Pedro fez um link entre o Antigo Testamento e a pessoa de Jesus, provou que Ele é o Messias, o Filho de Deus, que Ele morreu, mas que finalmente Ele ressuscitou. E agora ele vai dizer qual o motivo pelo qual aquele homem se encontra de pé andando. O que foi que aconteceu? Então Pedro diz, verso 16, pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem, que agora vocês estão vendo, e reconhecem. Sim, foi a fé, terceira vez que Pedro está repetindo isso. No nome de Jesus, que deu saúde perfeita a esse homem na presença de vocês. Foi a fé no nome de Jesus. Sim, foi a fé no nome de Jesus, é verdade. Vocês estão reconhecendo ele? Ele foi curado pela fé no nome de Jesus, no nome de Jesus, é no nome de Jesus. E agora as pessoas estão olhando para Pedro, com aquele semblante, que diz assim, e agora, irmãos, o que faremos? Porque ser culpado da morte de qualquer ser humano já é uma coisa terrível, mas ser culpado da morte do Filho de Deus, irmãos, essas pessoas agora estão desesperadas, e isso é bom, mas pastor, puxa vida, o povo está desesperado, e o Senhor disse, é bom, é porque o Evangelho tem que ser pregado para causar esse desespero, irmãos. Nós primeiro precisamos compreender o tamanho da nossa doença, e a verdade é que ela não tem cura, para então termos a possibilidade de valorizar a cura. Se você é apanhado de um resfriado e toma qualquer comprimido, você não está nem se importando que laboratório produziu, de que marca é, porque você sabe que, afinal de contas, se você até não tomar nada, e aqui bota um parêntese, né, porque a gente está vivendo 2 anos aí que só a graça de Deus, seu organismo vai reagir, e em condições normais, eu quero que isso fique claro, você vai ficar bom. Então você está lá muito preocupado com um comprimido que ataca um resfriado. Mas se o médico diz que você está com uma doença que do ponto de vista humano não tem cura, o remédio, o antídoto, passa a ter um outro valor para você, sim ou não? Portanto, o Evangelho deve ser pregado dessa maneira.
para tornar o pecador desesperado, para ele saber que na força do braço dele, em todo o universo, não há nada, ninguém em absoluto que possa curá-lo. E quando finalmente ele abrir mão da sua própria vida, tendo certeza absoluta que para ele não há mais esperança, então nesse momento, Deus atua para curá-lo. E quando esse homem é curado, ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que eu agora tenho, eu não tenho por mim mesmo, eu a tenho pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vocês percebem a diferença, irmãos? Por que há tantos cristãos nominais em nossos arraiais nos dias atuais? Porque nunca passaram efetivamente pelo processo da cura. Eu sei que é ousado dizer isso, mas é nisso que eu creio, irmãos. Se eles de fato tivessem compreendido o processo pelo qual eles passaram, eles jamais perderiam a oportunidade de fazer as suas vidas valer a pena. Vocês compreendem isso? Amém. Para amainar o desespero do coração daquelas pessoas, para tentar curá-las, Pedro diz assim: eu sei, meus irmãos, verso 17, que vocês fizeram isso na ignorância, e bem assim as nossas autoridades. Mas isso aconteceu, se acalmem, porque Deus usou de sua soberania, Deus queria que assim o fosse, que o Cristo viesse a padecer, porque a missão de Jesus de fato era morrer e sangrar por nós. Na cruz do Calvário, o Cristo de Deus cumpriu a sua missão. Ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Qual o próximo passo? Esse é o cerne da mensagem, irmãos. Qual o próximo passo? Pedro nos explica: arrependam-se, mudem de vida, para que os seus pecados sejam perdoados. Arrepender-se é meramente chorar? Não. Arrepender-se é reconhecer que você errou, que você merece ser condenado e que não está em você a solução. E o que é converter-se? É receber o presente que Deus te dá, de mudar de vida, e efetivamente mudar o rumo que você tem trilhado, os passos que você tem dado. É mudar completamente de direção. E quando isso acontece, não apenas em nosso coração, mas também publicamente, todos percebem que os nossos pecados foram cancelados. E nós passamos a experimentar o que diz o versículo 20: a presença do Senhor e tempos de refrigério para as nossas almas, por meio da presença maravilhosa da pessoa do Senhor Jesus, que foi recebido nos céus, Pedro diz, assim como os nossos antigos profetas haviam mencionado, que nesse momento se encontra à destra de Deus, sendo o mais poderoso ser humano que já viveu sobre a face da terra, por ser também Deus, a quem as pessoas haverão de dar ouvidos, porque é muito maior do que Moisés, e que finalmente um dia voltará para resgatar aqueles que foram comprados por meio do seu sangue, lhes garantindo uma eternidade de glória na presença dele e de todos os demais seres angelicais que nesse momento desfrutam da sua presença gloriosa. E os discípulos ficavam maravilhados com aquela multidão, emocionada, eu não tenho dúvidas disso, louvando a Deus e dizendo: puxa vida, Pedro, então aquele Nazareno era aquele acerca do qual Moisés disse que nós daríamos ouvido, e Pedro dizia: exatamente, é ele, está lá escrito, Deuteronômio. E eles ficavam maravilhosos: puxa vida, Pedro, portanto é na pessoa dele que todos os demais serão abençoados, aquela antiga promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão. E Pedro dizia: exatamente. E as pessoas agora diziam: meu Deus, agora tudo faz sentido, ele é de fato o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o que é mais interessante? Que o mesmo poder
que atuou na vida de Pedro, para não temer nem mesmo o risco da própria vida, dar testemunho de Jesus, de modo a ver aquelas pessoas curadas dos seus pecados, agora também vai atuar na vida daquelas pessoas, porque todos eles agora também vão estar dispostos a morrer. Basta ler todo o Novo Testamento. Daqui a pouco esse povo vai ser expulso de Jerusalém, daqui a pouco esse povo vai andar errante por todo mundo, daqui a pouco esse povo vai virar fogueira nas mãos de Nero. Mas essa mensagem nunca mais deixará de arder em seus corações. E daqui a pouco essas mesmas pessoas vão estar crucificadas nos palácios de Nero. E os soldados de Nero vão colocar piche nelas. E daqui a pouco eles vão aproximar um achote ardendo em fogo. E daqui a pouco essas pessoas vão começar a queimar. Vocês conhecem a história, não conhecem, irmãos? E essas pessoas agora, morrendo queimadas, estarão dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Isso não é maior do que pernas curadas, irmãos. É muito maior. É maior que todo o universo. E é isso que nós desfrutamos agora. Amém?